Olá, meus queridos irmãos, graça e a paz, sejam bem-vindos a mais um dos nossos estudos sobre o contentamento cristão. Hoje nós vamos estudar a parte 5 e 6 do capítulo 1 do livro do puritano Jeremiah Rhodes, a Rara Joia, do contentamento cristão. São sermões baseados no livro de Filipenses, em especial o verso de número 11 do capítulo 4, que diz assim: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia na tua presença. Queremos nos colocar, ó Pai, diante da tua presença, suplicando o teu perdão, a tua misericórdia, pedindo perdão, ó Pai, pelas nossas murmurações, pelos nossos pecados, pelos nossos questionamentos. Por muitas das vezes nós não entendemos as coisas que acontecem nesse mundo, coisas que aconteceram conosco, que nos deixaram frustrados, desanimados, tristes, nos fizeram perder toda a esperança, a confiança. Enfim, ó Pai, restaura o nosso coração, restaura a nossa confiança somente em Ti, que nós possamos, ó Pai, nos alegrarmos na Tua palavra, na presença de Cristo em nossas vidas, o Senhor nos dá essa bênção, Pai. Nós possamos entender os Teus propósitos para as nossas vidas. Abre as janelas do céu, ó Pai, e derrama das bênçãos sem medida sobre nós. Confessamos as nossas falhas, ó Pai, porque nós sabemos que as nossas falhas, os nossos pecados, causam uma separação entre nós e o Senhor. E nós não queremos isso, ó Pai. Queremos estar perto de Ti, queremos ser consolados por Ti, queremos ser seguros nos Seus braços, queremos estar juntos, ó Pai, contigo. Nos abençoe e nos guarde, ó Pai, a cada um de nós, as nossas famílias aqui representadas. Nos ajuda, Senhor, alegra o nosso coração, nos dá a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação, a alegria em Te servir, ó Pai. Precisamos de um renovo, e que a partir desse estudo nós possamos encontrar o verdadeiro contentamento, ó Pai, para enfrentar as dificuldades dessa vida. Recebe, ó Pai, todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Nós assim Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos ver a quinta característica do contentamento, que é a livre submissão e prazer na disposição divina. O que é essa quinta característica? É uma obra livre do Espírito. E há quatro coisas para serem explicadas nessa liberdade de espírito. É que às vezes a gente fala de liberdade, a pessoa pensa que você pode fazer o que você quiser. Mas essa liberdade, ela tem alguns limites, né? Ela tem limites. A palavra de Deus, ela nos limita, ok? Então vamos lá. A primeira é que o coração prontamente traz. O que é isso? Quando alguém faz algo livremente, ele não precisa de muito para levá-lo a fazer isso. Muitos homens e mulheres, quando têm fortes aflições, eles podem ser levados a um estado de contentamento com muita dificuldade. Podem ser levados à quietude em seus corações nas aflições, mas apenas com muita perturbação, não de forma livre. Um exemplo, se eu desejo algo de alguém e pego isso com muito alvoroço e perturbação, não há liberdade de espírito nisso. Quando um homem é livre em algo, apenas mencione isso e imediatamente ele o fará. Se ele aprendeu a arte do contentamento, então nós não iremos apenas estar contentes e quietos nos vossos corações após grande alvoroço, mas tão logo nós vamos conseguir ver que é a mão de Deus, né, em seu coração, e agirá prontamente e se recomporá de uma só vez. Então, aqui,
o coração, por um coração ele agir livremente, né, para um coração encontrar contentamento após algum tipo de aflição, essa pessoa precisa ser levada a uma certa quietude que somente o Senhor faz. É somente o Senhor, né, que traz essa quietude nos corações após aflições, né? E essas aflições, elas não vêm não com muita perturbação, mas também de forma livre. Então, nós aqui devemos tomar muito cuidado que quando um homem ele é livre, então, em algo, e ele tem aprendido a arte do contentamento, como nós já vimos nas aulas passadas, nós não apenas iremos estar contentes e quietos com os nossos corações, né? Após grande alvoroço, no sentido de um grande período de tribulação, né? E aí que nós vamos ver que é a mão de Deus, né, em nosso coração, agindo prontamente e recompondo de uma só vez. Então, a partir de um período de grande aflição e alvoroço, se vem uma quietude, é a própria mão de Deus que traz esse tipo de contentamento. Segundo, esse contentamento ele é livre, isso é, ele não é constrangido. Não é como nós dizemos, paciência pela força. E embora muitos podem dizer que devemos estar contentes, dizendo o seguinte: isto é a mão de Deus, e vós não podeis ajudar. Mas isso seria uma expressão muito fraca para os cristãos. Por quê? Ainda quando os cristãos visitam uns aos outros, eles dizem: amigo, deve ficar contente, né? Ele traz uma palavra de consolo. E também deve estar contente é muito pouco para um cristão. Ele não deveria ser de forma pronta e livremente ficar contente. Então, de forma mais adequada ao meu coração, ele deve se render a Deus e ficar contente. Então, nós devemos dizer o contrário, ó, fica contente. Vai melhorar, mas dizer o seguinte, ó, você deve se render a Deus. Se renda ao Senhor. E seria muito natural que a minha alma e a sua alma deva estar contente, né? Então, nós não devemos responder aos nossos amigos que vêm dizer que devemos estar contentes. Não, devemos dizer o seguinte: não, eu estou desejoso de me submeter a Deus e estou livremente contente. Então, este é um segundo ponto sobre a liberdade de espírito. Por quê? Porque geralmente a pessoa quer sair daquela situação de aflição, mas ela só quer sair daquela situação. Ela não quer se submeter a Deus. Ela não reconhece Deus em seus caminhos. Um ato livre, ele vem de uma maneira racional. Isso é liberdade. Você pensa naquilo que você vai agir. Ela não vem por uma falta de conhecimento, né? Ela não vem pela ignorância, porque eu não conheço condição melhor ou porque eu não sei o motivo da minha aflição, mas vem de um julgamento santificado, ou seja, se sua mente ela é santa, se o Espírito Santo ele santifica a sua mente, essa sua mente, de maneira racional, você vai pegar um pensamento e transformar ele em um ato livre. Você vai agir, você não é coagido por nada. Isso é porque nenhuma criatura, exceto uma criatura racional, ela pode operar um ato de liberdade, né? E liberdade aqui de ação está apenas em criaturas racionais. Eles pensam antes de agir. E é de onde ela vem. Por isso, só há liberdade quando algo é feito de modo racional, quando você pensa. Então, liberdade natural é quando eu, pelo meu julgamento, a minha mente, meu julgamento santificado, minha mente santificada, eu vejo o que tem que ser feito, entendo, e o meu julgamento concorda com o que eu entendo. Isso é feito livremente. Tá? Você não está sendo coagido por outra pessoa, você não está coagido pelas circunstâncias. Então, esse ato livre, ele depende também de Deus. Porque para você ter um julgamento santificado, você precisa nascer de novo. Então, é a sua mente santificada, é como se você tenha ter a mente de Cristo, né? Então, você não age de forma coagida.
aquela situação me fez agir assim. O homem natural, ele age assim, né? O homem carnal, ele age assim. Tal situação, ela não mede esforços e acaba fazendo coisas erradas. Então ele não é livre a sua escolha, a sua decisão, o seu ato. Né? Na verdade, se a gente for aprofundar mais, nenhum ato ele é livre. As nossas escolhas, elas são, elas são condicionadas, tá? E aqui eu estou trazendo uma ideia de que muitos puritanos, no livro até mesmo do Francisco Tourinho, ele traz diferentes definições de liberdade. E aqui é uma liberdade de que você não é coagido, mas ela é condicional. Ela é condicionada ao quê? A uma razão santificada, um julgamento santificado que é o próprio Deus, que você vai ter uma mente diferente, uma mente de Cristo para agir, né? E isso de acordo com a situação. Então, isso é feito livremente. Livre das situações externas, mas não livre de Deus. Por exemplo, se um homem ele faz algo sem entender o que ele está fazendo. Ele não pode dizer que está fazendo isso livremente. E por quê? Um exemplo é que uma criança que nasceu na prisão e nunca saiu da prisão, ela está contente. Mas por que ela está contente? Porque ela nunca conheceu nada melhor. Ela ter sido contente não é um ato livre. Contudo, para homens e mulheres que conhecem mais coisas, que conhecem a condição na qual se encontram, é triste, uma aflição, e mesmo assim, por um julgamento santificado, conseguem levar seus corações ao contentamento. Isso é liberdade. Por isso que vê que a criança, ela está contente com qualquer coisa, mas ela ainda não conhece muito do mundo. Uma mente adulta, ela já conhece muito, né, do mundo, ela já conhece muito das suas experiências de vida, e ainda mais ter uma mente justificada, ela sabe que decisão tomar, porque ela consulta a Deus, ela tem um contentamento em Deus, ela tem um coração, uma mente santificada, e ela age conforme essa mente santificada. Ela tem julgamentos santificados, ela não age de forma coagida pelas coisas externas. Isso é liberdade. Também podemos dizer o seguinte: isso é maturidade. A pessoa já madura na fé. Ela sabe que ela precisa pensar, raciocinar para agir. Terceiro, essa liberdade ela é oposta a uma mera estupidez. Um homem ou mulher pode estar contente por pura falta de percepção. E isso também não é liberdade. Isso é como um homem paralisado pela morte que não sente quando é beliscado e afirma-se que isso é liberdade do paciente. Mas se alguém tivesse, por exemplo, sua carne beliscada e sentisse isso e depois conseguisse controlar a si mesmo e o fizesse de modo livre, isso é outra questão. E aqui está o segredo. Muitos estão contentes por pura estupidez. Eles têm como que uma paralisia mortal sobre eles. Mas um coração agraciado tem senso suficiente e mesmo assim está contente e, portanto, ele é livre. Sexto, o contentamento ele é uma submissão livre e tem prazer na disposição de Deus. Então, submeter-se à disposição de Deus, a gente precisa entender que a palavra submissão significa nada mais do que um abaixamento, é você se abaixar. Então, alguém que está descontente, o coração estará ingovernável. Ela não está disposta a se submeter a Deus. Então, aqui está a resposta para a primeira parte. Para nós tomarmos as nossas decisões, precisamos estar com uma mente disposta a Deus, uma mente santificada, para termos julgamento, julgar o que é certo, o que é errado, julgamento, né? Aqui um caminho A e B. Qual que é a melhor opção? E você toma, porque você está com a sua mente em disposição a Deus. Então, quando alguém não está descontente,
o coração está ingovernável. E ela vai tentar se colocar acima de Deus enquanto o descontentamento prevalecer. Ela vai achar, ela sabe que ela precisa de Deus aqui, ela sabe porque ela tem um entendimento que Deus é soberano, que Deus pode mudar aquela situação de forma rápida, mas Deus não muda porque Deus é injusto. Ou seja, ela coloca a sua justiça, os seus pensamentos, aquilo que ela acha acima de Deus. Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com você, isso aconteceu com muita gente. Por isso que nós estamos estudando aqui, a ter um coração disposto em Deus, estar contente em toda e qualquer situação. E isso não é fácil. Então, é nos rebaixarmos mesmo, nos humilharmos debaixo da mão de Deus, dizer, Senhor, eu não aguento mais, eis-me aqui. Não é o que eu acho, o que eu penso, porque mostra que nós estamos descontentes e nada vai alegrar o nosso coração. Mas aí vem a graça do contentamento e o abaixa. Aí, na verdade, humilha, vou usar essa expressão, humilha, pois se submeter é abaixar-se, é se ajoelhar diante de alguém que é mais poderoso do que tu. Isso é se submeter. Quando a Bíblia ela usa muito a linguagem também ali da sua época, quando havia guerras entre impérios, né, entre reinos, e morria ali muita gente, e saía um exército vencedor, e geralmente alguns ficavam vivos, e o rei o monarca ali daquele reino perdedor ficava vivo, ele se submetia ao rei vencedor, pela sua vida, a vida de sua família e de seus soldados. E ele ia fazer o quê? Ele ia lá e se ajoelhava, beijava a mão do rei, do imperador lá com o anel, o cetro, e ele se prestava aos serviços daquele rei. Ele iria viver, mas agora o seu exército, ele e seu exército, serviriam ao exército do rei vencedor. E iriam guerrear as batalhas dele. A sua cidade, antes que era independente, agora ela paga imposto para esse rei. E aí que vai surgindo os grandes impérios, dominando os pequenos reinos. Então era muito comum isso, você se submetia. É a questão da vassalagem. O vassalo, ele se coloca alguém mais poderoso do que ele se submete. Ele tem suas obrigações, agora ele é um servo, mesmo sendo rei, ele é um servo de um rei maior. E esse rei maior também tem obrigações. Protegê-lo, cuidar, porque agora ele está debaixo dos seus domínios. Então, quando nós tentamos guerrear contra Deus, nós sempre vamos sair perdedores. Na verdade, não tem como você guerrear. A gente acha que está guerreando. Ah, eu não aceito. Ah, Senhor, eu não aceito essa situação. Eu já ouvi muito disso. Eu não aceito o que Deus está fazendo. Deus está errado. Deus podia fazer assim, mas está fazendo errado. E aí, quando vê que não dá mais, a gente se submete. É a mesma questão do reino aqui, como eu expliquei. Então, e o que nos faz submeter a Deus? É a graça do Senhor. É a graça do contentamento que nos humilha. Nos coloca debaixo da potente mão de Deus. O apóstolo Pedro ele fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ele, ao seu tempo, vos exaltará. Agora, a alma, então, o que é a alma, então? A alma, ela vê o seu desgoverno, é a mão de Deus trazendo uma aflição, e o meu coração ainda está perturbado e descontente, porque ela diz: tu está acima de Deus? Esta não é a mão de Deus? Que Deus ele pesa a mão dele sobre nós, para nos fazer entender os seus propósitos. Você vai se considerar mais do que ele? E aí vem, ó, abaixe-se, dobre-se, ó, minha alma. Davi, ele fala, né, isso no Salmo 42, por que está abatido, ó, minha alma? E diz ainda, continua abaixada, mantenha-se rebaixada, fique abaixo dos pés do Senhor. Tu estás debaixo dos pés de Deus, mantenha-se abaixo deles, fique abaixo
da autoridade de Deus, da majestade de Deus, da soberania de Deus, do poder que Deus tem sobre ti. Mantenha-se abaixo. Isso é se submeter às situações que vêm na nossa vida. Porque nós sabemos que Deus sempre tem o melhor. O problema, irmãos, é que nós não temos paciência para passar todo esse processo. Porque Deus não revelou isso para nós. Se Deus viesse e revelasse tudo o que ia fazer com a gente, nós poderíamos ter duas coisas. Ou ficar em paz, ou ficar mais aflito e ansioso para as coisas acontecerem. Eu acredito que nós não ficaríamos em paz, ficaríamos mais ansiosos para querer que as coisas acontecessem rápido. Mas o que o Senhor quer nos ensinar aqui, que nós precisamos estar contente, não é nas circunstâncias, não é nas situações, não é se eu tenho um carro novo ou uma casa com piscina. Deus quer que nós estejamos contentes nele. Essa é a diferença. Então, a alma, ela pode se submeter a Deus no momento em que ela consegue se dobrar debaixo do poder dele, do seu poder, da sua autoridade, soberania, o domínio que Deus tem sobre nós, sobre a nossa alma. Este é o sexto ponto e ainda não é suficiente. Nós não vamos ter a graça do contentamento, a menos que o próximo ponto se concretize em nós, que é o que o contentamento é ter prazer na disposição de Deus. E como isso ocorre? Isso ocorre quando nós estamos satisfeitos no que Deus faz. Aí que tá difícil, né? Tanto quanto consigo ver Deus nisso, como eu possa sentir a aflição e talvez desejar que Deus, no seu devido tempo, a retire de mim. E possa usar meios para me livrar dela. Ainda assim, eu vou estar bem satisfeito na medida em que a mão de Deus estiver nisso. Então, estar bem contente com a mão de Deus é um grau acima da anterior. E isso vem desse fato. Nós só vemos que deveríamos estar contentes nessa aflição, mas vemos que há algum bem nela, há como nós tirarmos algum proveito dessa aflição. Encontrar mel na rocha, e então dizer, eu devo ou me submeterei à mão de Deus? Não, a mão de Deus ela é boa. E é bom que nós estejamos aflitos, meus irmãos, porque quando nós estamos aflitos é quando nós buscamos a Deus. Reconhecer apenas que está aflito é possível em quem não é verdadeiramente contente. Opa, é um sinal vermelho. Opa, eu estou em aflição. Por quê? As coisas estão me pegando, estão me magoando, coisas pequenas estão me deixando tristes. Então quer dizer que eu não estou contente com as circunstâncias, com as situações. Eu não estou sabendo tirar proveito da aflição. Posso também estar convencido que Deus lida justamente com essa questão. E Deus ele continua sendo justo e correto, e é certo que eu me submeta ao que ele tem feito na minha e na sua vida. O Senhor, ele tem feito justiça em todos os seus caminhos. Deus, ele é justo. E isso ainda não é o suficiente. Alguém pode dizer, como muitos dizem, boa é a mão do Senhor. E essa foi a expressão do velho Eli, o sacerdote Eli. Ele disse, boa é a mão do Senhor, quando houve uma palavra dolorosa e difícil. Uma palavra de aviso a respeito de coisas muito dolorosas que viriam sobre Eli e sua casa, e ainda assim Eli disse, boa é a palavra do Senhor. Deus havia falado para Samuel que Deus traria um juízo sobre a casa de Eli por ser omisso e seus filhos serem rebeldes. Deus iria matar seus filhos. A Bíblia diz isso. E depois de tudo que Samuel relatou, a visão que Deus tinha falado, ele falou, boa é a palavra do Senhor. Porque ele entendeu que ele era injusto
Ele, por ser sacerdote e pai, era dever dele zelar primeiro pela casa do Senhor, zelar pelos seus filhos, e ele não fez isso. A Bíblia diz que seus filhos roubavam as ofertas e sacrificavam o que era de pior a Deus. Dizem alguns comentaristas que os sacerdotes, os filhos de Eli, eles se prostituíam com as mulheres dentro da tenda. Tinham relações sexuais. Imagine, você vê, é como se hoje os pastores, os ministros, tivessem relações sexuais com as mulheres casadas da igreja, em troca de benefícios, dentro da igreja. Olha, ele vai falar, nossa, que absurdo. Era isso. E Deus ia trazer um juízo. Tanto é que Deus matou seus filhos, eles morreram nas mãos dos filisteus, numa guerra onde a arca foi roubada, a água foi tomada e levada pelo Império Filisteu. Diz que quando trouxeram as notícias que o exército de Israel havia sido morto e muitos dispersos, a mulher de um dos filhos de Eli, eles chamavam Rofini e Finé, se eu não me engano, ela deu trabalho de parto, o seu filho nasceu, ela colocou o nome de Icabô, ou Icabot. Sabe o que significa? Foi-se a glória de Israel. Imagine, toda vez que eu olhasse para aquele menino crescendo, era sinal do juízo de Deus sobre Israel. Foi-se a glória, perdeu-se a arca. Quando diz ali foi-se a glória, foi retirada a presença do Senhor. E Deus já havia dito isso nas suas leis. Quando o povo se afastasse, Deus derramaria sua justiça. Ele espalharia o seu próprio povo. Alguns também podem dizer como Davi. Davi ele disse assim, ó, foi bom ter sido afligido. E talvez chegar a isso, é bom que eu esteja sendo afligido. Não é bom somente quando vês o bom fruto que tudo trouxe, mas quando está sendo afligido. É bom que eu seja afligido, qualquer que seja a aflição, pela misericórdia do meu Deus, é uma boa condição. E, de fato, né, a arte do contentamento ela pode chegar a um ponto de nós sermos capazes de dizermos, bem, minha condição e aflições são tais e tais, e muito dolorosa é a ferida. Ainda assim, pela misericórdia de Deus, estou em uma boa condição. E a mão de Deus tem sido boa sobre mim a despeito de tudo. Nós poderíamos aqui ver vários textos das Escrituras que tratam sobre isso. E de forma impressionante. E nós vamos ver que é uma lição difícil, não somente ficar quieto na aflição, mas também ter prazer nela. Provérbios 15:6 diz: na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos dos ímpios há perturbação. Olha, na casa do justo há um grande tesouro. O justo é aquele que anda corretamente com Deus. Mas nos ganhos dos ímpios, porque os ímpios ganham coisas de forma ilegal. Há grande perturbação, não há paz. Então aqui a Escritura mostra que o coração gracioso leva-nos a dizer que estamos em boa condição, qualquer que seja. Na casa do justo há muito tesouro. Sua casa, qual casa? Pode ser um pobre chalé, pode ser uma kitnet, um quarto-cozinha, um cômodo, talvez tenha um simples banquinho para se sentar, talvez ele seja forçado a sentar-se sobre os pedaços de madeira ou pedaços de um banco. Quem sabe ele mal tenha uma cama para se deitar ou algum prato sobre o qual comer. Mesmo assim, o Espírito Santo diz: na casa do justo há muito tesouro. O homem justo ele pode ser o mais pobre do mundo. Alguém lhe toma todos os seus bens. Talvez a sua casa tenha sido saqueada, roubada, tudo se foi, ele perdeu tudo. Ainda assim, a Bíblia diz que na casa do justo há muito tesouro. O homem justo pode nunca ter sido tão pobre.
até sua casa esvaziada e saqueada, mas ainda assim, muito tesouro permanece em seu lar. Se ele tem nada mais que um prato, um talher ou qualquer outra coisa do mundo em sua casa, ele teria muito tesouro em seu lar enquanto lá estiver. E que esse maior tesouro é a presença de Deus, a bênção de Deus sobre ele. Então, isso que é o maior tesouro. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Mas só que a Bíblia diz que no ganho dos ímpios há um contraste aqui. O que é no ganho dos ímpios? Perturbação. Perturbação. Há mais tesouro na casa da pessoa mais pobre, se ele for piedoso, do que na casa do maior homem do mundo, que tem cortinas finas, camas e cadeiras altamente ornamentadas, sofás, armários para guardar suas louças de ouro e de prata, e muito mais. O que quer que ele tenha, não tem tanto tesouro como na casa do mais pobre, e é justo. Provérbios 3, 23, 33 diz que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. O que é essa maldição do Senhor na casa do ímpio? O cara pode ser o homem mais rico do mundo. Ele pode desfrutar. Geralmente a gente pensa no homem mais rico do mundo, né? A mente humana. As mulheres mais lindas do mundo estão aos pés dele. Ele viaja de iate, de cruzeiro, ele tem várias empresas, várias casas, ele tem casa nos Estados Unidos, em tudo qualquer lugar. Ele é um homem poderoso. Mas a Bíblia diz que tudo isso aí, na sua casa, a sua vida, há perturbação e há uma maldição do Senhor. Tudo que ele ganha ali, ó, está debaixo de maldição, irmãos. Por isso que a gente não pode se comparar a nossa vida com bens materiais. Não quer dizer que a pessoa é rica, que aquilo ali é bênção, não é. O Salmo 73 diz que Deus coloca os ímpios em lugares escorregadios. Asaf, o autor ali, do escritor do Salmo, ele teve inveja. Até que ele entrou na casa de Deus, ele percebeu que ele tinha um tesouro muito maior. E qual era o fim dos ímpios? Era a destruição, a morte, a condenação. Então há mais tesouro numa pessoa pobre, justa, do que naquele que tem tudo que o mundo pode comprar. Que as coisas desse mundo são passageiras. Então aqui, meus irmãos, não é de maravilhar, portanto, que Paulo ele estava contente, pois um ou dois versículos depois se lê no texto. Ele diz, mas tenho abundância de todas as coisas. Estou cheio, Filipenses 4,18. Eu tenho tudo. Que pobre homem. O que Paulo tinha que o fez dizer que ele tinha tudo? Onde havia um homem mais aflito do que o apóstolo Paulo naquele momento? O homem sofreu por amor a Cristo. Muitas vezes ele não tinha nem farrapos para cobrir seu corpo e sua nudez. Não tinha pão para comer. Ele foi amarrado, açoitado, cruelmente tratado. E ainda assim ele diz, eu tenho tudo. Depois de tudo isso. Lá em 2 Coríntios, ele professa, 2 Coríntios 6,10, ele professa possuir todas as coisas. Ele diz, como tristes, mas sempre alegres. Como pobres, mas fazendo muitos ricos. Como não tendo nada, e ainda possuindo todas as coisas. Então vamos marcar aqui para a gente encerrar aqui o que ele diz aqui, ó. Isto é, como tendo nada, e ainda assim possuindo todas as coisas. Ele não diz como possuindo todas as coisas, mas possuindo todas as coisas. Eu tenho muito pouco no mundo. Eu não tenho bens materiais, mas contudo possuo todas as coisas. Então, aí a gente pode ver que o cristão tem motivo para ter prazer debaixo da potente mão de Deus, independente
do que ele traga, meus irmãos. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. E no contentamento também é submissão, ter prazer na disposição de Deus. Né? A gente viu, o contentamento é ter prazer na disposição de Deus, e o contentamento ele é uma submissão e ter prazer na disposição de Deus. O que é isso? É dizer que a alma que tem aprendido essa lição do contentamento, ela olha para Deus em todas as coisas. Ela não olha para baixo, para os instrumentos, para os meios, de modo a dizer que algum homem ou alguma situação faz ela contente. Isso seria um modo irracional de usar tais instrumentos. Um uso semelhante aos dos bárbaros, das pessoas ignorantes. Mas ela olha para Deus em todas as coisas. Ela tem uma cosmovisão cristã, ela enxerga com as lentes de Deus. Então, um coração contente olha para a disposição de Deus e se submete a ela. Ou seja, ele vê a sabedoria de Deus em tudo, ele consulta Deus em tudo. E na sua submissão, ele vê a soberania do Senhor, o que faz ter prazer na sabedoria de Deus. E o Senhor sabe ordenar as coisas melhor do que eu e você sabemos. Ele vê além do que nós vemos. Eu vejo apenas o presente. Mas o Senhor vê em longo prazo. E eu sei que se não fosse por esta aflição, eu poderia ter sido derrotado. E eu e você, nós devemos saber que o amor de Deus também pode estar com um aflito, como com o de próspera condição. Há pensamentos desse tipo em um espírito contente, submetido à disposição de Deus. Amém? Chegamos aqui ao final de mais um estudo. Espero que esse estudo possa ter despertado a sua mente, como a minha, e que nós possamos nos submeter mais e mais na disposição de Deus, estarmos contentes em Deus, independente da nossa situação. Deus é o nosso maior tesouro. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula. Até mais.